26, a partir do versículo 1. Gênesis 26, versículo de número 1 em diante, por favor. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Vamos lá, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E o último versículo aqui, nesse primeiro tempo: Isaque, pois, ficou em Gerar. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu gosto desse texto aqui, eu queria, nessa última mensagem do ano, dar uma palavra de ânimo para mim e para você. Esse texto ele tem duas lições principalmente, né? Ou duas histórias. A primeira delas é Deus falando com Isaque para ele permanecer no lugar aonde ele estava, que era na terra de Gerar. E no segundo momento, Isaque ele vai cavar alguns poços para ter água, para alimentar a sua família e os gados, a sua criação, e a gente vai ver o final, pelo menos dessa primeira parte aqui da vida de Isaque. Isaque a gente sabe quem é, vocês lembram quem que é? Isaque ele é o filho da promessa, ele é o filho de Abraão e de Sara. Sara e Abraão idosos, Sara estéril, ela dá luz a esse homem aqui chamado Isaque. Abraão, ele é chamado o pai da fé. Então Isaque ele é o filho do pai da fé. E ele vai passar agora pela primeira prova de obediência na sua vida. A palavra fala que nesse tempo aqui, que é onde dá essa história, estava tendo um tempo de fome, e a Bíblia diz, né, que houve fome sobre a terra, um tempo de escassez, um tempo onde as coisas estavam difíceis. E a Bíblia fala que Isaque, ele tem uma ideia, e a ideia que ele tem é sair de Gerar e ir até o Egito. Provavelmente no Egito tinha mantimento para ele e para sua família. Só que no meio dessa conversa aqui, que Deus tem com Isaque, Deus fala algo para ele. Deus diz assim: você não vai descer ao Egito, você vai ficar na terra que eu te disser. A ordem é clara, não é? Diz um ditado que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E foi isso que Isaque fez. A palavra fala que Isaque, ele permaneceu em Gerar. Parece simples, né? Simples porque a gente olha para a história e não é a nossa história de vida. Simples porque não sou eu e não é você que está enfrentando um tempo de fome sobre a terra. Fácil porque talvez não é na nossa pele. Todos nós que passamos por lutas, nós vamos atrás de recursos para suprir aquilo que a gente está passando. Se eu estou com um problema de saúde, eu faço o que normalmente? Vou ao médico, vou ao postinho, vou
à UPA, vou a um plano de saúde que eu pago, a gente vai atrás de socorro. O que está acontecendo com Isaac é exatamente isso. Ele está indo atrás de socorro. Só que a palavra que Deus dá a ele é: você não vai descer ao Egito atrás de socorro. Você vai ficar no lugar que eu te disser. E de acordo com essa obediência, Deus ele fala algumas coisas para Isaac. Ele vai falar assim: você vai habitar nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. Ele fala: olha, você não vai descer ao Egito, mas tem um porém. Me obedecendo, eu vou estar ao teu lado. Eu vou te abençoar. Segunda coisa que ele fala, ele diz assim, ó: porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. A outra promessa de Deus é o quê? Eu vou estar com a sua descendência. E além disso, eu vou dar todas essas terras que você está habitando. Tem um benefício. Bênção, ele vai suprir as necessidades, ele vai dar uma terra. No versículo 4 ele fala assim, tem mais: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, e a tua descendência, ou através da tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. Percebe, irmão, que Deus fala: você não vai para o Egito, e se você me obedecer, você vai estar amparado por mim. E esse primeiro ponto da mensagem é exatamente isso que esse texto nos ensina, que vale a pena obedecer aquilo que Deus tem exigido de mim e exigido de você. Muitas vezes a gente quer resolver os nossos problemas na força do nosso braço. Muitas vezes a gente quer fazer as escolhas segundo a nossa inteligência, segundo a nossa capacidade. Muitas vezes a gente quer reagir diante das lutas, dependendo não de Deus, mas dependendo da força que nós temos, ou da capacidade que nós temos de resolver os problemas da vida. E Deus fala: Isaac, você não vai fazer nada, você vai simplesmente ficar na terra de Gerar. Pode estar acontecendo fome, pode estar acontecendo escassez, mas eu estarei do teu lado. A primeira lição é: obedeça a Deus independente do que Ele está pedindo a você. Isaac, irmãos, como eu falei, ele era filho da promessa, ele era filho de Abraão. Se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai lembrar que quando Isaac já estava ali na adolescência para a juventude, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, oferece o teu filho de sacrifício lá no monte. Você vai pegar o cutelo, você vai pegar a lenha, você vai pegar ali o fogo e você vai até o monte e você vai sacrificar o seu filho a mim. O que Abraão fez? Imediatamente obedeceu. Isaac, quando Deus fala para ele: não desça para o Egito, ele provavelmente, tá? Não estou falando que ele pensou, mas provavelmente ele deve ter lembrado do seu pai. E ele obedece aquilo que Deus fala. E quando ele obedece, Deus então cumpre com a sua palavra de abençoar, de suprir as necessidades dele. O grande problema da nossa geração, e eu me incluo também nessa geração, é que nós queremos a bênção, mas nós não queremos obedecer aquilo que Deus tem falado. A gente quer fazer as escolhas de acordo com a nossa vontade, e a gente quer que Deus abençoe aquilo que a gente escolhe, e não aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. E é um problema isso, porque quando Deus fala algo para nós e nós obedecemos, Ele zela em cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou. Agora, quando Deus não falou nada, ou quando nós desobedecemos, melhor dizendo, a Ele, Ele não tem compromisso com a sua palavra, no sentido de, Ele não falou, Ele não vai se comprometer, melhor dizendo, com aquilo que Ele não falou. Então, a primeira lição, ou o primeiro ponto: obedeça a Deus independente das coisas que estão acontecendo na sua vida. Parece simples, né, gente? Mas não é, no mundo que a gente vive. Porque obedecer a Deus hoje é nadar contra a correnteza. Obedecer a Deus hoje é remar contra a maré. Obedecer a Deus hoje é desagradar as pessoas que vivem no mundo com a gente. Quando eu obedeço a Deus, alguma coisa ou alguém eu estou desagradando. Mas a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Lembra quando
Saul foi colocado como rei, e Deus fala para ele: Saul, você vai lá, não vou lembrar a terra, acho que é os amalequitas, né? Ele fala: você vai até lá e você vai destruir totalmente aquele povo, eu quero riscar aquele povo da face da terra. Saul faz o quê? Ele vai, e ele não extermina tudo como Deus havia pedido. E aí quando ele volta dessa batalha, ele tinha poupado a vida do rei, dos jovens fortes e dos gados gordos. Na ideia do que? Eu vou fazer aqui um sacrifício a Deus, ele vai se agradar daquilo que eu vou fazer a ele. E aí nós temos esse versículo famoso, que o profeta Samuel chega para ele e fala: olha, filho, Deus não pediu para você sacrificar nada. Deus não pediu para você guardar os bois gordos, trazer o rei, trazer os jovens fortes aqui para Israel. Deus não mandou isso. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes eu e você temos sacrificado e não temos obedecido aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Né? Leve para qualquer área da sua vida. Se Deus deu uma ordem, fique debaixo daquilo que Deus falou. Se Deus falou para você permanecer no lugar onde você está, se Deus falou para você obedecê-lo independente da circunstância que você está enfrentando na vida, permaneça onde Deus te mandou, permaneça onde Deus falou para você ficar, permaneça. Não abra mão do seu relacionamento com Deus, não abra mão da obediência a Deus para agradar a homens. Aliás, Pedro fala que é melhor agradar a Deus do que a homens. Agrade a Deus. Pode desagradar ao homem, mas não desagrade ao Senhor. No versículo 12, vai um pouquinho para frente aí, de Gênesis 26. Vamos lá. Eu quero adiantar aqui para a gente não demorar muito na palavra. Lembra que Deus falou para ele ficar em Gerar, e Isaac obedeceu a palavra. No versículo 12, a Bíblia nos diz assim: semeou Isaac naquela terra. Qual terra, gente? Lembra do versículo 1? Sobrevindo fome à terra. Onde ou aonde Isaac plantou? Naquela terra onde estava tendo fome. Normalmente um lugar que está tendo fome é um lugar que não tem muita chuva, é um lugar onde não está tendo colheita de alimento, mas lembra que Isaac ele obedeceu a quem? A Deus. E a palavra fala que ele semeou naquela terra e no mesmo ano, naquele mesmo ano, ele recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, depois que ele obedece a palavra, ele faz o quê? Ele vai plantar, ele vai semear. E diz a Bíblia que ele semeia, naquele mesmo ano que ele semeou, ele plantou e ele colheu quanto? 100. 100 vezes mais. Como, gente? Se a terra havia fome, se naquela terra havia seca, se naquela terra ninguém estava produzindo nada, como aquele homem conseguiu plantar uma semente e colher 100 vezes mais do que ele plantou? Como? É uma lição para nós isso aqui. Lembra do texto que eu preguei há uns dias atrás, na multiplicação dos pães e dos peixes? É um outro milagre. Quando a gente está debaixo da obediência, da vontade de Deus, a semente que a gente planta, ela vai crescer, ela vai frutificar. Às vezes a gente não vai conseguir de imediato, mas nós vamos recolher aquilo que o Senhor pediu para a gente plantar. E a palavra fala que esse homem recolhe 100 vezes mais do que ele plantou. Porque ele era bom? Não. O texto fala porque o Senhor o abençoava. Quer começar o ano diferente agora de 2024? Primeira coisa, obedeça ao Senhor. Obedeça aquilo que Ele tem falado a você, nas coisas pequenas e nas coisas grandes, irmãos. Segunda coisa, semeie na terra que Deus te colocou. Semeie, plante na terra que Deus te colocou. No nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na igreja onde Deus te colocou, no trabalho onde Deus te colocou, na faculdade onde você estuda, semeie.
Faça, né, ou plante sementes para que você possa recolher 100, 200, 300 vezes mais do que Deus colocou nas suas mãos. A Bíblia fala que esse homem, no versículo 13, ele se tornou um homem rico e prosperou. A expressão que o autor usa aqui é que ele ficou riquíssimo. Ele não ficou rico, ele ficou riquíssimo. Ele ficou mais do que rico. Aí a gente fica pensando, né, que doideira que é essa? Num lugar onde tem fome, onde tem miséria, como esse homem consegue se tornar um homem rico, riquíssimo? Obediência. Diz que ele possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. É interessante, né, gente, que quando a gente está num período difícil, ninguém tem inveja da gente. Ninguém tem inveja. Quando você está doente, nossa, eu queria ter a gripe que ele teve, né? Ficar mal, internado, ninguém tem. Eu queria passar por aquilo que ele passou nessa prova. Ninguém tem inveja daquilo que a gente passa de problema. As pessoas têm inveja quando a gente está onde? Quando as coisas começam a melhorar nas nossas vidas. Em todos os aspectos, tá, gente? Não estou falando só de dinheiro, não. Mas às vezes a nossa família está bem, unida. Às vezes Deus tem abençoado o nosso trabalho, tem abençoado a nossa casa, a nossa família, tem abençoado aquilo que nós temos feito, né, os estudos. E aí os invejosos começam a aparecer. Uma coisa que é importante, que é um parêntese no meio dessa mensagem, não fique com medo de pessoas invejosas, tá? Tem muito crente que fala assim, eu não quero atrair inveja. Não, gente, o crente não tem isso aí, tá? Se a pessoa tiver inveja de você, o único prejudicado vai ser ela, não vai ser você, tá? Fica de boa, permanece naquilo que Deus tem falado. Se os invejosos estão te cercando, fala, Senhor, guarda das línguas, das más línguas, dos invejosos, e você pode ter certeza de alguma coisa, ou de uma coisa, que o Senhor vai ser contigo, independente do número de invejosos que estarão do seu lado. Mas vamos para frente. Quando desperta ali a inveja, vai acontecer algumas coisas interessantes. No versículo 15, diz assim, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então, presta atenção numa coisa, é rapidinho, tá? Segue a linha de pensamento minha. Isaac é abençoado por Deus, ele planta numa terra, ele colhe, Deus está com ele, abençoa ele, ele tem ovelhas, ele tem gado, ele tem servos, ele começa a se tornar um homem rico. Os invejosos agora começam a aparecer na vida dele. E os primeiros invejosos que aparecem fazem o quê? Vão entulhar, ou seja, vão colocar terra no poço dele, ou que o pai, os servos do pai havia cavado. Então o que eles fizeram? Jogaram terra. O invejoso é tão assim, como que eu posso usar aqui a expressão? Ele é tão mal com a vida, que ele é capaz de jogar terra em poço, só para ver a desgraça na vida do outro. E como diz a psicóloga Cássia, as pessoas não têm misericórdia, às vezes, de nós. Elas não têm. Não fique esperando misericórdia de homens, espere misericórdia de Deus, mas as pessoas não têm. Às vezes, você já viu aquela expressão que tem muita gente que chuta cachorro morto? É um invejoso. Ele está vendo que o cachorro está morto, mas ele vai lá e dá um chute no cachorro. Tem muita gente que é assim do nosso lado. Tem inveja, né? E eles vão lá, eu fico assim, encabulado com esse texto, porque a água, irmãos, é um dos bens mais preciosos que nós temos na vida. Um cidadão é tão cego com a inveja, que ele vai lá e pega um bem mais precioso, e ele joga terra em cima da água, só para que o Isaac seja prejudicado pela atitude dele. É insano, não é? Diz que um homem vive 40 dias, 45 dias, 50 dias sem comida. Sem água é 3, 4 dias, é isso? Confere, Dani? Mais ou menos isso, né? Tira a água de um ser humano, não sobrevive. Então, eles vão lá e jogam terra. Depois diz a palavra do Senhor que Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde
habitou. Porque no versículo acima, né, Abimeleque chegou e falou assim, ó, nós não queremos mais você perto de nós, né? Estamos incomodados com você, você ficou muito rico, camarada, nós não queremos mais perto de você. O que Isaac fez, gente? Ele saiu, e diz a palavra do Senhor que ele foi habitar em outro lugar. No versículo de número 18, e tornou Isaac a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes haviam posto. Então, acompanhe comigo. Ele cavou o primeiro e enterraram. Ele ficou lamentando por aquele poço? Não, ele já foi para outro lugar. No segundo poço que ele cava, acontece praticamente a mesma coisa. No versículo de número 19, diz assim, cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. O segundo episódio agora, eles não vão mais agora entulhar o poço ou jogar terra. Eles vão falar o quê? Esse poço é nosso. Ele cava, ele acha a água, e aí chega ali esses homens, e eles dizem assim, os pastores de Gerar, esse poço é nosso. Se fosse eu e você, o que nós faríamos? Não, esse poço é meu, camarada. Eu vou no Procon para reclamar lá. Eu tenho direito, né? Como que diz aquele lá que a gente gosta, Mateus? Eu ando com a lei. Nós vamos lá brigar e eu vou lutar agora por aquilo que é meu. Em alguns momentos é necessário isso. Em alguns momentos é necessário a gente lutar por aquilo que é nosso. Só que até então, Isaac entendeu que ali não ia ser um lugar bom para ele. Por quê, gente? O lugar havia o quê? Contenda. Quem aguenta viver num lugar que tem contenda? Responde para mim. Você pode ganhar o melhor salário do mundo, mas se você não tiver um ambiente sadio de trabalho, o dinheiro não vai compensar. Você pode casar com a mulher mais bonita ou com a mais bonita do mundo, mas se ele contender e ser uma pessoa rixosa, você não vai ter paz na vida. Isaac, ele não queria contenda, ele não queria briga, ele não queria confusão. E às vezes, irmãos, eu e você precisamos fazer isso também na nossa vida. Para evitar confusão, para evitar mais problema, retire, sai de perto. Pessoas às vezes que te maltratam com palavras, com ações, sai de perto, não fica brigando por coisas onde existe inveja, onde existe contenda, onde existe briga. Deus habita onde tem paz. Por isso que, eu não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, acho que é Provérbios, que ele fala que é melhor morar num casebre com uma mulher tranquila do que num palácio com uma mulher rixosa. Nossa, eu moro num palácio, mas você tem paz? Não, mas eu moro no palácio. O que mora no casebre fala assim, olha camarada, eu moro no casebre, mas eu tenho uma paz que eu não troco pelo seu palácio. Foi esse pensamento aqui de Isaac. Ele falou, eu não vou ficar contendendo, eu não quero perder tempo, ficar brigando, discutindo, eu vou para outro lugar. E a Bíblia fala que ele partiu dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora, presta atenção nisso gente, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Por essa expressão aqui que Isaac fala, dá a entender que os dois primeiros não era lugar para eles ficarem. Deus tem um lugar certo preparado para mim e para você. Deus tem um lugar de paz, um lugar onde nós estaremos sendo amparados, onde nós prosperaremos. Diz a palavra do Senhor que não houve contenda mais. Os filisteus não foram lá jogar terra. Os pastores de Gerar não chegaram ali e disseram, não, agora esse poço também é nosso. Não, foi o lugar que Deus preparou. Lembra do começo da história, Isaac, ele estava debaixo de uma palavra de quem, gente? Do Senhor na vida dele.
Deus tinha dado uma palavra, uma ordem, e ele obedeceu essa ordem do Senhor. Ele ficou nesse lugar ali em Gerar. Ele cavou o primeiro, não deu certo, cavou o segundo, ele cava o terceiro e ele fala, é aqui que Deus quer que a gente fique, é nesse lugar. No começo do texto que a gente leu, diz a palavra que o Senhor apareceu a ele e disse, você vai ficar na terra que eu te disser. Quando ele vai aqui nesse lugar e ele cava o poço, a expressão porque agora nos deu lugar o Senhor. Provavelmente Isaac entendeu que ali era o lugar que Deus tinha para ele, e é ali que ele vai ficar. E essa palavra aqui, que ele dá o nome de Reobote, a tradução é lugares amplos. Não é onde vai ter filisteu invejoso, não é onde vai ter ali os pastores de Gerar para ficar brigando, um lugar de contenda, não. É um lugar amplo. É um lugar que Deus havia falado, olha, eu vou te colocar nesse lugar, e todas essas terras que você está serão sua e da sua descendência. É isso que Deus tem preparado para mim e para você, o lugar que Ele escolheu. E diz, que nesses lugares amplos, é onde então Isaac se estabeleceu, debaixo de uma ordem e de uma palavra do Senhor na vida dele. E por fim, para eu encerrar aqui essa mensagem, no versículo 23 fala que ele subiu para Berseba, na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. É tão gostoso de ver isso, que quando ele obedece e agora as coisas começam a acontecer na vida dele, Deus aparece a ele na mesma noite, no mesmo dia, e fala, Isaac, assim como eu fui com Abraão, teu pai, eu vou ser com você também. Tem uma expressão melhor do que essa, gente? Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Sabe por que Deus era com ele? Porque ele obedeceu a palavra do Senhor. E quando nós obedecemos, irmãos, a gente pode ter certeza de uma coisa, o Senhor vai estar conosco, Ele vai estar conosco. Provavelmente em 2024, provavelmente o que eu falo é porque Jesus já disse que nós teríamos aflições nesse mundo, nós enfrentaremos lutas, e não são poucas as lutas, mas tenha certeza de uma coisa, se você estiver firmado na palavra de Deus, obedecendo a Ele, tenha certeza de uma coisa, Ele vai estar com você. Ele não vai te abandonar em nenhum momento, em nenhum dia, não só em 2024, mas em todos os anos, até o dia que Ele nos levar aqui dessa terra. E olha a expressão, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Olha que lindo, gente. Deus está abençoando uma outra geração. Primeiro Abraão, agora está abençoando Isaac, e a gente conhece a história. Depois a descendência de Jacó também é abençoada, a descendência de José é abençoada, até chegar na nossa descendência, somos abençoados. Eu sou talvez a terceira ou quarta geração de homens, meus avós, bisavós que serviram a Deus, somos abençoados pelo Senhor. Declare isso sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Senhor, eles são filhos teus, antes de ser meus, e eles são prósperos, eles serão abençoados também, assim como eu fui abençoado. E por fim, gente, eu queria terminar com essa expressão aqui. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Sabe como eu vejo aqui esse final? Esse levantar um altar? Eu vejo como que Isaac dizendo, se eu cheguei até aqui não foi por mim, não foi pela minha força, não foi pela minha capacidade, não foi pela minha inteligência, não foi por mim mesmo, foi Deus que me trouxe até aqui. Quando ele levanta um altar, ele está reconhecendo que é o Senhor quem o abençoa.
E não só de uma maneira de só um altar ali, mas eu vejo também gratidão. Senhor, se eu cheguei até aqui foi porque o Senhor foi bom comigo. E eu sou grato a Ti por isso. Irmãos, o ano foi difícil sim, mas nós somos gratos, porque nós chegamos até aqui. Nós somos gratos porque não faltou nada a mim e a você. Nós somos gratos. Nós tivemos esse ano aqui na nossa igreja 4 crianças que nasceram. Somos gratos a Deus por isso. Foi isso ou 5? 5, né? O Eliel, o Arthur, o Vitor, a Manu e agora para encerrar com chave de ouro a Malu. 5 crianças nasceram aqui. Ai pastor, mas você tem tanta fé assim? Criança, gente, fala de um tempo de florescimento, fala de broto. Olha para a pele dessas crianças. O seu neto foi o ano passado, né? O Isaac foi ano passado? Foi o passado, 2022. Mas não é bom segurar uma criança no colo? Você vê a perfeição de Deus. Quantas coisas boas, gente. Ver os nossos idosos aqui chegar no culto, né, amparado, cuidado pela família. Ver os jovens conseguindo emprego, ver os jovens estudando, né, ver as crianças crescendo nesse ambiente onde nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus. Coisas boas que Deus tem feito através das nossas vidas e tem feito através da sua palavra no nosso meio. Que eu e você possamos levantar um altar também. Entenda essa palavra aqui, tá? O altar não é para você acender vela, fazer nada disso. Esse altar é falar, Senhor, nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Levantar um altar é reconhecer que não é por nós, é pelo Senhor. Não é pela minha força, pela sua, é pela força do Senhor. É dele quem vem a minha vitória, é dele quem vem a sua vitória. Vamos ficar em pé? E eu quero encerrar. Nós vamos cantar uma canção, os músicos estão discutindo ali entre eles, qual canção será, mas eu quero terminar orando aqui, agradecendo a Deus por mais um ano que Ele permitiu eu pastorear aqui a igreja, por mais um ano que Ele permitiu que vocês estivessem aqui também, famílias chegando, crianças nascendo. Nós agradecemos a Deus, né, pelos livramentos que Ele tem dado a nós. Conseguimos pagar, gente, vamos virar o ano com as nossas contas pagas pela igreja, graças a Deus por isso. Quantas igrejas, o pós-pandemia fecharam, pagavam aluguéis caros, e nós estamos aqui, estamos conseguindo pagar as contas em dia. Quantas coisas boas, temos família chegando, pessoas vindo, né, na nossa igreja. Perdemos alguns, mas ganhamos outros. Deus é bom para conosco. Pessoas conseguindo, né, tirar carteira de motorista, conseguindo emprego, conseguindo promoção. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. E o melhor de todos, porque o Senhor não desiste de mim, não desiste de você. O texto que eu li no começo, em Salmo 103, ele fala que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é amor, isso é bondade de Deus para com as nossas vidas, amém? Se você estiver aí perto da sua família ou de um irmão, dê a mão para ele. Nós queremos orar e abra sua boca para dizer, Senhor, obrigado pela minha família, pelo meu trabalho, obrigado pelas condições que o Senhor tem dado a mim, por poder estar aqui essa noite, obrigado. Vamos fazer isso? Terminar o culto orando e depois nós iremos cantar uma canção. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar por esse ano todo de 2023, agradecer pela minha esposa, pela vida da Ana, ó Deus, pelos momentos difíceis que nós passamos, mas nós permanecemos em Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado dela, o Senhor tem cuidado de mim. Ó Deus, esse ano ela fez a cirurgia e ela está aqui hoje ali, Senhor Deus, passando as músicas, a Bíblia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem dado saúde e vida abundante a ela, a mim também, Senhor. Eu te louvo pela minha saúde, pela capacidade que o Senhor tem dado a mim de pastorear a igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, pela minha sogra.
Obrigado pelos meus irmãos, cunhados, cunhadas. Eu te louvo, ó Deus, pela vida dos meus sobrinhos. Eu agradeço também, ó Deus, por pastorear essa igreja, Pai. Apesar das lutas, das dificuldades que nós passamos nesse ano de 2023, eu te agradeço porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos fortaleceu, Pai. E quando as lutas vieram, o Senhor estendeu as tuas mãos sobre nós, nos resgatou, nos sustentou. O Senhor deu condições para que nós pudéssemos pregar a tua palavra no ano inteiro, Senhor. Obrigado, Pai, pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelas famílias, ó Deus, da nossa igreja, pelos líderes, pela junta de oficiais. Eu te agradeço, Senhor, pela equipe dos diáconos, pela equipe do louvor, pela equipe do Nazaquides também, que deu aula o ano inteiro, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cada ministério, por cada irmão e irmã que tem trabalhado aqui conosco. Eu te agradeço pela vida deles, Pai. Pelo Nani que gravou os nossos cultos, pelos irmãos e irmãs que ficaram ali também na projeção, Pai. Ó Deus, que ficaram na mesa de som, em cada trabalho aqui da nossa igreja, Pai. Pelas ações sociais que nós fizemos, pelo trabalho missionário, pelo trabalho dos jovens, Pai. Obrigado, Senhor, por cada líder aqui, Senhor. Eu não vou citar o nome deles, mas o Senhor sabe do trabalho da liderança, Pai. Eu peço para que o Senhor sustente essas vidas e que o Senhor cumpra em nós e através de nós os teus planos e os teus propósitos para o ano de 2024 também, papai. Eu te agradeço, Senhor, porque nós tivemos o alimento, nós tivemos um lar para morar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela salvação que o Senhor tem dado a nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh Deus, pelas crianças que nasceram esse ano, Pai, pelos casais, pelas famílias da nossa igreja, oh Deus, pelos solteiros, ó Deus, pelos adolescentes, jovens. Obrigado, Senhor. Graças te damos, ó Deus, porque até aqui a tua boa mão tem nos sustentado e nos guardado, Pai. Que não falte união, que não falte a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai, e que o Senhor cumpra em nós o teu querer e a tua vontade para a glória do teu nome. Amém e amém. Dê um abraço aí na sua família, no seu irmão em Cristo. Vamos cantar uma canção? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nesse lugar tu és real. Glória a Deus. Vamos terminar cantando ao Senhor. Me entregar totalmente. Tu és bondoso, tu és fiel, Senhor. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso, oh Deus, obrigado, Senhor, enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diga nesse lugar. obrigado, Jesus. Nesse lugar tu és real. É Jesus. Se entrega a Ele. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração.
inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Diga, mas vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Aleluia, Deus. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa fonte. Glória a Deus. Amém. Vale mais estar no centro da vontade de Deus, irmãos, que em qualquer outro lugar. Amém. Erga suas mãos. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, pelos louvores, pelas famílias que estão aqui presentes, os que estão em casa. Obrigado, Senhor, e que o Senhor possa abençoar o nosso final de ano, esses últimos dias, Pai, do ano de 2023. Guarda cada um de nós, livra-nos, ó Deus, de todo mal, Senhor. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor das nossas vidas, e que o Senhor nos dê um final de ano próspero e abençoado pelo Senhor, Pai. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam presentes em nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, gente. Um bom final de ano a todos. Se vocês quiserem tirar uma foto ali no 2024, ou a Ana, ou eu, qualquer outra pessoa, a gente vai estar ali tirando, para que a gente possa depois postar no Instagram da nossa igreja, tá bom? Vão em paz. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.